Em 2001, um grupo de amigos jornalistas estavam insatisfeitos com as mídias de massa e queriam fazer um jornalismo independente e profundo. Estudaram o coletivo Cojornal de Porto Alegre e em 2002 fundaram o Comunica, uma cooperativa de trabalho e produção audiovisual formada por uma equipe de 30 pessoas. Por conta da equipe numerosa, ocorreram alguns conflitos e alguns membros deixaram o Comunica. Os 7 membros restantes encerraram o Comunica e decidiram fundar uma cooperativa, por acreditarem ser a opção mais democrática e que, além disso, também atenderia os anseios do grupo. Porém, a legislação da época somente permitia cooperativas com uma equipe de no mínimo 20 pessoas. E após muita persistência, o grupo conseguiu uma brecha no Código Civil e criou uma cooperativa com uma equipe de 7 pessoas, o que já consideram ser um trabalho militante. Assim, em 2004 foi fundado o Coletivo Catarse. O Coletivo Catarse produz diversos tipos de conteúdo, geralmente voltado para minorias, que vão desde o direito à moradia e direitos de grupos quilombolas, e também conteúdos voltados para a preservação do meio ambiente. Eles não possuem reuniões de pauta, porém sempre procuram trazer assuntos do interesse público, com ideias vindas dos próprios membros e da população. Trabalhando com associações para sua própria sobrevivência, além de grupos formais, como empresas privadas, e grupos informais, como ONGs, através de contratos de fomento, até que em 2008 passou a produzir projetos próprios. Para saber mais sobre o coletivo, entrevistamos Gustavo Turk, um dos membros do grupo, que nos falou do trabalho feito com o carro-chefe do coletivo, os documentários e seu diferencial. Às vezes a gente pegar documentário, principalmente, até agora a gente migra um pouco para mesclar documentário com ficção. Se tu for ver o Tainhas no Dilúvio, já é uma mistura dessas linguagens, assim. Mas é por uma questão o jornalismo tá dentro da gente, né? Um documentário surge porque a gente quer contar uma história sobre aquilo que está acontecendo. Então é desde a questão do povo negro no Rio Grande do Sul, a partir da história de um tambor, o que envolve a produção artesanal de erva mate, o que tem no entorno disso tudo, que são documentários etnográficos, até situações de ocupações urbanas, a questão do desenvolvimento agroecológico e tal. Então, isso tudo é essa vontade de informar, né, de informar sobre essas questões que a gente acredita, ou tem total certeza que são pouco ou nada informadas para a sociedade. Como que a gente desenvolve? Os primeiros documentários tinham um microfone amarrado num cabo de vassoura, né, lá no início, lá. E à medida que tu vai te desenvolvendo a tua própria prática, né, as tuas próprias tecnologias, aprendendo a usar as ferramentas, e querendo ou não, houve um certo desenvolvimento da tecnologia de produção audiovisual que permitiu com que a gente acessasse câmeras de alto padrão a um custo menor. Quando eu sentava lá na faculdade, lá em 98, 99, enchia a cara de cerveja no fundo da universidade, lá com outros amigos, queria transformar o mundo com uma câmera na mão, a câmera custava 30, 40 mil. Isso nunca, sempre ficar pensando, era aquela tua desculpa para te permanecer na mesa de bar, os roteiros na mesa, essas coisas, mas nós não temos câmera, puxa, manda outra aí então, sabe, os negócios assim. Só que o tempo realmente foi passando e baixou o preço das coisas, né? Se foi possível acessar a câmera com 15 mil, já estava sendo possível acessar a câmera boa com 5, 6 mil. Veio os projetos de ponto de cultura, ministro Gilberto Gil, olha, esse cara realmente ele transformou a realidade de norte a sul do país, porque ele pulverizou recurso em pequenos grupos e disseminou ferramentas. A gente entrou num desses projetos e a gente conseguiu adquirir câmera, lente, microfone, né, que nos deu um salto, gravador digital, que nos deu um salto, que a gente usa esses equipamentos, por exemplo, até hoje, né, nos deu uma capacidade de reinvestimento depois, né, então a gente usa desde filmadora até essas DSLRs aí, que para mim esses são as câmeras hoje que
7D, 5D, Nikon e tal, tu consegue fazer coisas muito bonitas, muito boas, uma qualidade que tu não precisa, de repente, tanta iluminação, se tu tem uma lente com uma abertura maior, né, se tu também começa a pensar, isso é, e como é que vocês pensam pro documentário? Documentário, acho que no máximo 10% dos documentários que a gente fez, a gente teve uma preocupação estética de fotografia mais, assim, intensa. A gente cria, eu dirigi grande parte dos documentários, eu criava a ideia com os colegas, desenvolvi uma ideia de que, vamos tentar fazer essas entrevistas desse documentário mais em externas, em fim de tarde ou início da manhã. Aí, sabe, tem uma preocupação de fotografia, de pegar uma luz menos dura, mais amarelinha, aí calibra as câmeras com um branco mais quente, né, essas coisas. Isso permeia a nossa construção, mas a estética do momento, ela é o que me acompanha a gente, assim, na maioria dos documentários que a gente tem, né? Só que, claro, sempre leva aquele pauzinho de luz, se possível leva alguma coisa a mais, assim, uma gelatina, alguma outra coisa para, de repente, tu solucionar algo, ou até mesmo trabalhar algo bacana, assim. Sim, sabe? Eu acho que o fato da gente ser uma cooperativa, porque tu vê que a maioria dos coletivos, eles são informalizados, tem muitos coletivos de comunicação por aí, né? Muita gente, só que muito poucos são informalizados. Aqueles que se formalizam acabam não durando muito tempo, viram pequenas produtoras, né? Com características de PJ, de empresa mesmo, né? Isso não diminui a importância deles, só está perguntando, só estou respondendo o que é um diferencial, que é nós sermos cooperativa, né? Cooperativa de trabalho, né? Isso é um dos principais diferenciais, assim. Acho que outro grande diferencial é que, pelo fato de isso aqui ser o nosso negócio, né? É um negócio, é o meu objetivo de geração de trabalho e renda, né? A gente tem que buscar o financeiro, só que a gente não busca o financeiro simplesmente por buscá-lo, a gente procura esse financeiro dentro das nossas ideias, dos nossos objetivos, do nosso papel na sociedade, que para nós é bem claro. Então, pode vir uma mala de dinheiro de uma empresa fumageira ou de uma Votorantim para vir fazer alguma coisa com a gente não faz. A gente está conseguindo se manter no mínimo que seja, para não ter nem sequer fazer esse tipo de discussão aqui dentro, né? Já se sabe que a gente prefere fechar e cada um seguir o seu caminho, do que esse grupo aqui fazer trabalhos que não acreditam, que sejam totalmente incoerentes com a nossa própria construção histórica ao longo desse tempo, né? Então, e outras, se a gente vai prestar serviço, e a gente quer prestar serviço, a gente não vai ser ferramentista. Tu não vai contratar uma pessoa que vai mexer no Adobe Premiere ou num software de edição livre, simplesmente fazer o filmezinho da maneira que tu quer que seja feito. Se tu quer contratar a Catarse, tu tá financiando uma visão, tu quer que a gente dê a nossa visão, que seja pessoa física, a gente faz clipes, né, clipes de bandas de heavy metal, outras bandas, e tu tem aquela interação com um artista, mas os caras sabem que a gente vai dar a nossa visão naquilo ali. A gente é artista também, entendeu? O grupo é artista também dentro da produção cultural. Então eu acho que esses seriam os maiores diferenciais que a gente tem, assim.